Bom, Marquinhos, boa tarde. Bom, estamos aguardando, né, enfim, as questões que você hoje pode falar, mas eu acredito que em relação ao planejamento para 2020, né, o que dá para ser adiantado nesse momento em relação ao elenco, em relação aos jogadores que estão ainda com o contrato por vencer, jogadores, o adiantamento de férias, de atletas, enfim, queria que você explicasse um pouco aí do que o Departamento de Futebol do Avaí está planejando. Boa tarde. Boa tarde, realmente. Então, a gente já vem trabalhando há quase 2 meses, né, nessa situação de já planejar para o ano que vem. Já se tratando, obviamente, da campanha que a gente vem fazendo, a gente estava se tratando já na situação de Série B. A gente não ia enganar ninguém. Aqui dentro a gente já assumiu os erros que cometemos. Uns mais, outros menos, mas o que sofre é a instituição, que é o Avaí. Todo mundo está trabalhando em prol do Avaí. Então, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Sabemos da mágoa do torcedor, da chateação do torcedor, assim como a nossa também. Por mais que a gente tenha cargo aqui dentro e é remunerado por isso, a gente também é torcedor e quer sempre o bem do Avaí, sempre trabalhando no intuito de buscar melhorias e conseguir os bons resultados, coisas que não vieram, acontece no futebol, mas não apesar de ser um ano muito ruim, e a gente também tem que tirar proveito de algumas coisas, né? Principalmente tendo em vista alguns jogadores que a gente conseguiu botar para jogar da base. E o ano todo não foi um ano de se jogar fora. Conseguimos um título catarinense, essa mesma equipe que está aí, com um a mais, um outro a menos, a gente foi campeão. Os mesmos torcedores que estão criticando, com razão, foram os mesmos que invadiram o campo e abraçaram seus jogadores comemorando o título. Mas a gente sabe que futebol ele não dá muito tempo para comemoração e nem para lamentações. A partir desse princípio, a gente já começou o trabalho de 2020. Algumas situações de renovações, outras situações que a gente não vai contar com alguns jogadores que o contrato termina, até porque, e não tem o porquê de a gente dar satisfação para esse ou para aquele, porque os resultados falam por si próprio, né? Dentro do vestiário, nessa campanha do Brasileirão, uma campanha vexatória, uma campanha ruim, mas que todo mundo é culpado, porque os jogadores, ninguém botou uma arma na cabeça de ninguém aqui dentro para ser contratado. Se eles estão aí, porque alguém contratou, né? Sendo assim, como eu falei, todo mundo culpado, todo mundo tem uma parcela de culpa, mas como a campanha é ruim, acho que tem que haver mudanças, e muito grande, porque, queira ou não queira, é um grupo no segundo semestre perdedor. Isso aí a gente sabe, consequentemente, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo perdedor. E como a gente está agora do lado da diretoria, a gente tem que tomar atitudes, né? Então a gente já vem tomando, coisa que nos últimos anos a gente nunca fez, de fazer um planejamento um pouco antes, porque eu tenho aquele ditado, né? Passarinho que acorda cedo toma água limpa. Então a gente tem que ir mais cedo no mercado, já se tratando de uma Série B, porque a gente não pode entrar em leilão. A gente deixar para dezembro, janeiro, a gente viu o que aconteceu e está pagando por isso esse ano. Então temos que antecipar algumas etapas. E eu acredito que isso aí é benéfico para o clube, já podendo antecipar e fazendo um planejamento a longo prazo. Marquinhos, comentou agora já de planejamento para a Série B. A chance é remota, remotíssima, e ainda tem bastante rodado pela frente. O planejamento do clube nesse momento é voltado para a Série B 2020? Com certeza, cara. Quando eu até demorei para vir falar aqui, porque eu não ia vir aqui falar da esperança para o torcedor e mentir para o torcedor, né? E acreditava também que não era o momento de falar, já tinha falado em algumas situações que houve erro durante o ano, né, no início e depois no meio, por ficar tarde para contratações. E agora a gente está fazendo um planejamento para a Série B. Chance remota, mas olha a nossa campanha, é até vexatório chegar aqui e falar, não, ainda temos um pouco de esperança. É mentira, eu não vou mentir para o torcedor, a gente não tem chance nenhuma de ficar na Série A. Né, mas não é por causa disso que o clube vai acabar, ao contrário. Né? O Avaí é um clube grande, que está passando por uma reestruturação, consequentemente, financeiramente a gente está super estável, só que o resultado dentro de campo não aparece. E o torcedor cobra muito o resultado, mas com cabeça tranquila, com os pés no chão, a gente vai dar a volta por cima, até porque o Avaí não é a primeira vez que cai. É claro que a posição que está, com a pontuação que está, é uma pontuação vexatória, uma situação vexatória, mas, como eu falei, a gente já caiu. E o Avaí nem por isso fechou, ao contrário, cada vez que voltou mais forte. É claro que fica subindo e descendo, isso aí também é ruim para o clube. Mas acredito que dos anos que a gente caiu, esse é o ano que a gente cai mais tranquilo, né?
mais estável, e com as condições dentro do Avaí melhorando cada dia mais. Então deixa a gente bastante tranquilo para poder fazer uma equipe forte, fazer uma equipe com a cara do Avaí, coisa que esse ano a gente tentou, só que não conseguiu, porque contratações não é questão, se a gente sai para contratar vai ser um reforço. Contratação aí é uma incógnita, pode dar seu reforço ou não pode. Esse ano a gente contratou achando que ia fazer um bom time, não conseguimos, enfim, paciência, manter a concentração, temos que manter o nosso foco, nossa metodologia, que a gente vem já traçando durante um bom tempo, e é claro que pensando em Série B, a gente já tem que ir para o mercado agora, porque, como eu falei, a cota vai diminuir, o orçamento vai diminuir, então quanto antes a gente conseguir trazer esses atletas aqui é importante, até para dar uma satisfação para o torcedor e mostrar que a gente não está só no discurso da boca para fora, a gente está indo atrás de situações para poder cada vez mais reforçar o clube. Marquinhos, nesse ano de 2019, você estreou nessa nova função fora de campo e você mesmo acabou já dizendo para a gente que foi um ano de aprendizado nessa nova função. Na prática, o que significa esse aprendizado? É uma postura diferente para contratar? É uma postura diferente dentro do vestiário? O que você aprendeu e acha que vai conseguir colocar em prática como gerente mais experiente no ano que vem? A primeira coisa é que quando eu falei que era experiência, mas ao mesmo tempo eu estava em condições de poder assumir. É claro que algumas situações que a gente vai no cotidiano, fazendo os cursos, a gente vai aprendendo mais, né? E agora eu acredito que eu já pego um trabalho do início, coisa que esse ano eu peguei no meio, e quando eu peguei estava muito difícil de contratar, pelo lado financeiro, pela situação de tabela, onde a gente se encontrava. E é muito difícil a gente ir no mercado, principalmente na parada da Copa América ali, e fazer uma proposta para o jogador e ele aceitar, tendo em vista a pontuação que a gente tinha. A gente tinha 2, 3 pontos e era ridículo aquilo aqui. Nenhum jogador ia querer vir para cá. Então a dificuldade foi muito grande. Hoje não. Hoje a gente já consegue fazer um planejamento de Série B. Não estou aqui prometendo que vai vir Messi, vai vir jogadores Cristiano Ronaldo. Não, a gente vai sim, dentro do mercado, dentro da competição, analisar os jogadores, coisa que a gente já baixou muitos jogadores, estamos analisando, estamos verificando, estamos vendo a cara aqui, que temos que botar para o ano que vem. Até em cima disso, a gente ainda não definiu o treinador, a gente está estudando, estamos definindo agora os jogadores, a situação que a gente quer, e o treinador tem que se encaixar no perfil do Avaí. Uma coisa que eu sempre quis, e a gente, juntamente com o Diogo, com o Batistotti, sendo assim, ele passou a caneta para a gente literalmente, foi o que ele falou, porque se ele não passar a caneta, não adianta eu e o Diogo estar aqui. Então a gente sai do Avaí e deixou o Avaí comandado por ele. Mas ele falou que esse ano vai ficar só nesse ano que eu falo, já passando para o ano que vem, vai ficar só no lado financeiro, a gente que vai procurar jogador, a gente vai atrás de jogador, e, enfim, de treinador também, a gente vai trocar ideias. E o pensamento é esse, de poder fazer um ano diferente. A gente já está trabalhando diferente, começando o ano 2020 e 2019, e eu acho que o aprendizado é esse, cara, de quanto antes poder elaborar um planejamento, elaborar uma equipe, pensar nos objetivos do clube. Isso aí já é um passo muito grande na frente, coisa que esse ano eu não tive as condições de fazer, porque eu também entrei na metade, por mais que eu tenha jogado apenas 2 jogos esse ano, mas eu tive contrato de 3 meses, e até chegar, quando eu cheguei, era uma situação mais difícil de contratar, apesar da gente ter se comunicado com muitos jogadores, mas alguns não queriam vir, outros pediam salários que praticamente era mais fácil dizer que não queriam vir, pelos valores que eles falavam. Algumas vezes, alguns empresários também pediam algum dinheiro muito acima, e como a gente falou, o agente sofre um pouquinho esse ano. Claro que a gente não gostaria de estar nessa situação, mas também estabiliza o clube, porque o clube não vai acabar. O clube vai ter, vamos completar daqui a pouco 100 anos, 200, enfim. Acredito que o Avaí deva ser vitalício, se ninguém fizer nenhuma besteira daqui para frente, Então o pensamento nosso é esse. Então o aprendizado é esse, cara. E, como eu te falo, aprendizado com derrotas, ele te fortalece mais, porque o futebol, ele vai te testando todo dia. E na minha carreira eu fui testado muitas vezes, nos momentos mais difíceis eu consegui dar a volta por cima e poder, na frente, colher as vitórias. Então, está todo mundo empenhado nisso, de botar o Avaí novamente na Série A ano que vem, fazer um time forte, começar pelo Catarinense, a ganhar o Catarinense. Acredito que a gente já tem que fazer um time forte em janeiro, não esperar só para a Série B. A gente esperou esse ano, vamos fazer um time mais forte para a Série A. Chegou lá na hora, não tivemos como contratar, e alguns jogadores, como eu falei, não quiseram vir, porque a gente passou o tempo certo para contratar e deixamos um pouco para frente. Isso aí a gente pecou muito. Marquinhos, vocês estão realizando
o acerto, a antecipação do acerto com alguns jogadores, e, né, o torcedor pergunta muito, vai existir uma lista de dispensa antes do fim da temporada? Como é que está isso? Não, eu acho que isso aí a gente ia estar premiando a incompetência nossa, né? E a própria dos jogadores. A gente não está nessa situação, vai todo mundo terminar o ano abraçado. Se tivesse vencendo, estava todo mundo sorrindo. E como ninguém conseguiu o objetivo, vai estar todo mundo abraçado chorando. Então, eu acho que mandando os jogadores embora agora, e financeiramente ela atrapalha também, né? Porque a gente vai mandar eles lá, vai ter que pagar isso, pagar aquilo, enfim. Acredito que vai ficar todo mundo, e eu, por mim, a gente já conversou com o Diogo, com o presidente, a princípio é para ficar todo mundo, a não ser aquele jogador que queira vir fazer acerto, aí vai para a parte dele. Sendo assim, ele vai abrir mão de algumas situações que vai ser benéfica financeiramente para o clube. Não se tratando dessa situação, vai ficar todo mundo até o final. A gente só está ainda elaborando o período das férias, porque ano que vem a gente tem o Campeonato Catarinense começando dia 19, enfim, dia 19 a gente já vai ter jogo, quer dizer, né, da Recopa. Então é um período mais curto, de repente a gente antecipa a folga de alguns jogadores que têm contato para o ano que vem, depois do jogo do Flamengo, para sair dia 4 e voltar dia 4 ou dia 5. Ainda a gente está elaborando essa situação, até porque a gente perde muito tempo em exames e o período de pré-temporada é curto, e a gente tem que começar a trabalhar no foco total, no 100% focado, porque ano que vem é o ano da gente dar uma resposta e mostrar que o que aconteceu esse ano foi apenas um deslize, uma coisa que nunca mais vai acontecer na história do Avaí. Marquinhos, na última entrevista coletiva, o Evandro falou não só do plano, mas que haveriam também jogadores contratados. Em que situação está essa contratação de jogador? Falou também que tinha jogador mapeado. Podia dar um... Na verdade, ele se equivocou no momento que ele fala que tem jogador contratado, né? A gente está mapeando, a gente tem conversas muito avançadas com jogadores, mas a gente sabe, eu tive 20 anos na carreira, enquanto eu não assinava, eu não estava fechado com ninguém. Então, a gente vai conversar, a partir do momento que ele tiver assinado, né, e até porque para não ficar sobrecarregando, enfim, algumas situações, algumas negociações, para não poder atrapalhar, a gente vai esperar concretizar, assinar, e fica tranquilo que daqui a pouco vocês vão ser os primeiros a saber, até porque não tem o que esconder a partir do momento que ele assinar. Acho que é o objetivo nosso, a obrigação nossa passar para vocês os nomes. O Diogo falou para a gente que o perfil de técnico para o ano que vem, até se encaixando dentro disso que você falou, né, dos jogadores que virão, é de um técnico mais propositivo, de jogar tentar propor um jogo mais agradável para o torcedor. Esse é o perfil? Está fácil achar um treinador com esse tipo de característica, Marquinhos? Na verdade, fácil não, né? E também a gente viu como que anda o mercado financeiramente, né? Os treinadores estão ganhando muito acima. E o nosso pensamento é esse, de fazer um futebol atrativo de um time que o torcedor tenha gosto de vir ao estádio, olhar, até porque o torcedor está magoado, o torcedor está chateado, e não vai ser qualquer time que ele vai abraçar. Ele quer ver um time brigador, ao mesmo tempo um time que tenha qualidade, que proponha jogo, principalmente dentro da ressacada aqui. Né, esse brasileiro foi vexatório. A nossa campanha já é vexatória, mas dentro da ressacada a gente não conseguia impor nosso ritmo, não conseguia pressionar o adversário. Coisas que nos outros anos que a gente caiu, a gente conseguia fazer isso com grandes equipes, com times muito mais fortes do que a gente vem enfrentando, e a gente conseguia fazer isso. Caímos por um ponto, e aí não é planejamento bem feito ou mal feito. Eu acho que cair por um ponto, isso aí, algumas situações, às vezes é um erro aqui, um erro nosso, um erro da arbitragem, enfim, isso pode acontecer, que todos somos seres humanos, mas nenhum dos últimos 2 anos que a gente caiu foi erro de planejamento, né? Porque a gente sabia que a gente entrava na competição, por mais correto que a gente fazia o planejamento, 4 times iriam cair, e a gente sempre era taxado, todo time que sobe da Série B para a Série A, a maioria dos times, não sendo time grande, né, é taxado como um provável rebaixamento. Esse ano não, esse ano a gente foi muito abaixo, dentro da ressacada a gente não conseguiu trazer o torcedor para dentro de campo, para nos apoiar, culpa dos jogadores, nossa, né? Então a gente sabe que tem que fazer um plantel forte, um plantel que proponha jogo, que dê essa vontade do torcedor novamente retornar à ressacada, porque queira ou não queira, a gente sabe que ele está chateado, mas se ele virar as costas para nós, fica muito mais difícil, a gente vai precisar muito mais deles ano que vem. É claro que a gente também tem que montar time, porque isso aí atrai o torcedor, né? Não adianta só pedir para o torcedor vir, a gente dentro de campo não montar um time bom, que ele não vai vir. O torcedor ele apoia o time a partir do momento que ele vê um trabalho bem feito, um time de qualidade. Então o pensamento nosso é fazer isso e resgatar essa autoestima do torcedor que hoje está para baixo. Marquinhos, você citou aí a questão da campanha vexatória, erro de planejamento, tudo isso que o torcedor
Queria ouvir também por parte da direção do Departamento de Futebol, mas agora pensando no 2020, com esse planejamento, né, remodulado, já iniciado, inclusive, quais as metas, né, que o Avaí pretende para 2020? O que dá para traçar nesse momento, até para o torcedor ficar também sabendo ou ficar esperando? Olha, o 2020 especial é aquilo, né? Campeonato, primeiro, levantar a Recopa, título catarinense, passar 4 fases da Copa do Brasil, que é um planejamento ideal, até em termos da Copa do Brasil financeiramente, para poder te dar um caixa para a Série B, para daí você contratar a cereja do bolo, 1 ou 2 jogadores, porque a nossa meta, como eu falei, é já no início fazer um time forte e conquistar o título da Série B, né? Tomara, aí já é uma situação que não caia nenhum time grande, porque fica um pouco mais, né, parelho, bem que se cair um time grande não vai permanecer com a cota de Série A. Por exemplo, se o Fluminense cair, eu acredito que a gente briga de igual para igual com o Fluminense a partir do momento que a gente faça um time muito forte, e um time compatível com a história do Avaí, com a tradição do Avaí. Então, o nosso pensamento é esse, cara, ano que vem brigar por títulos, né? Brigar pelos títulos, principalmente da Série B, porque a gente sabe que quando a gente monta um time forte, a gente sempre está brigando e está subindo para a Série A. Então, nada mais justo que a gente mirar no título, porque se mira no título, você alcançando o 2º, 3º, 4º colocado, você também, relativamente, está subindo para a Série A e concretizando um sonho mais. Nosso pensamento tem que ser esse, com os pés no chão, mas é claro que a gente tem que fazer um time forte. Não adianta eu estar falando aqui da boca para fora se a gente não começar a trabalhar fora das 4 linhas, contratando jogadores de qualidade, jogadores com um pouco mais de sangue, um pouco mais de vibração, com um pouco mais a cara do Avaí, coisa que eu falei, que esse ano a gente achou que tinha feito e fomos ver na prática não deu certo. Você falou que agora vai ter a caneta, diferente do que aconteceu ano passado, né? Até porque você estava finalizando a carreira, mas para poder ter essa autonomia a mais. Você chegou nas conversas com o presidente, impor esta condição para ter toda essa autonomia, para poder continuar nesse cargo? Você chegou a impor, olha, se não tiver realmente essa autonomia, não adianta. E também sobre a relação com a torcida, Marquinhos. Você vê que, em alguns momentos, a torcida esquece um pouco a figura do ídolo e agora mira só a responsabilidade do gerente de futebol? Olha, na verdade, a gente não impõe nada, né? Eu falo com o presidente, tenho essa total abertura para conversar com ele. Só que eu falei, não adianta a gente ter um departamento de futebol se ele não for responsável por essas atitudes. Aí a gente vai estar aqui para nada, só tirando dinheiro do clube. E, como eu falei, eu já tive várias oportunidades de tirar dinheiro do clube dentro de campo quando eu jogava. Eu nunca fiz isso, né? Quando eu achava que o clube não tinha condições de me pagar o que eu estava merecendo, eu dava uma voltinha pelo Brasil, depois voltava para ser feliz novamente no Avaí. Porque eu também precisava do meu lado financeiro e a minha família precisava. Então, como eu falei, presidente, deixa para a gente, até porque, se der errado, o senhor vai ter o quê? Vou mandar embora porque o meu departamento de futebol não fez a coisa certa. Então, mas se começar assim, um contrata esse, o outro pergunta para esse, o outro fala aquele, o outro dá instrução para esse, não adianta a gente estar aqui, porque a gente vai estar aqui como boneco. E na minha carreira toda eu nunca fui boneco, então não vou ficar aqui, vou para a arquibancada, vou torcer, vou se tornar mais um corneteiro ali em cima, mas eu quero estar ajudando o Avaí. É claro que isso não impede que a gente sentar para conversar, presidente. A negociação foi feita assim, assado. O senhor autoriza a trazer esse jogador por esse valor? Aí ele vai dizer, não, esse aqui não tem um mais barato, não, esse aí pode trazer, enfim. Essas situações do lado financeiro a gente tem que levar para o presidente, mas o lado técnico, tático, o lado emocional, enfim, essas coisas que pertencem ao departamento de futebol, a gente tem que resolver, trazer para o presidente, já ela é prontinha, coisa que não vinha acontecendo, mas a gente aprendeu com isso, a gente conversou, a gente sentou, o presidente deu autonomia para a gente, foi o que ele me falou. A partir do momento que eu ver que não tem essa autonomia, tanto eu como o Diogo, o próprio presidente, a gente vai sentar, presidente, então toca o clube assim, assado, que a gente vai sair, porque a gente não está sendo importante. A partir do momento que eu não for importante para o clube, eu tenho que sair daqui, dar lugar para outro, enfim, mas o que a gente conversou é que a autonomia vai ser nossa, a escolha de jogadores vão ser nossa, como eu falei, tudo sendo perguntado pelo presidente, porque quem paga é ele, quem sabe do orçamento do clube financeiramente é ele. É claro que a gente vai perguntá-lo. E essa situação de ídolo, também, eu acho que eu já tirei essa capa, que eu tenho que ser cobrado, né, como gerente de futebol. É claro que a idolatria ela vai permanecer, a história ela está aí, não foi nenhum conto de fada, eu fiz, está escrito, não tem como apagar, foi construída dentro de campo. É claro que às vezes demora um pouquinho mais para a gente conseguir o sucesso, mas como eu falei,
eu já estou começando na pior fase da profissão, que é tomar porrada. Então, o que vem pela frente são vitórias. E, como eu falei, a minha carreira nunca foi de derrota, foi sempre de vitória. E futebol nunca foi para os fracos. Se fosse para os fracos, eu não estava aqui, sempre foi para forte. E, como eu falei, a minha trajetória, a minha carreira, ela fala por si. E não é apenas num deslize, como eu falei, um deslize grande, um deslize que machuca, que eu vou parar por aqui e vou desistir. Não, eu quero sempre estar ajudando o Avaí. Quis sempre o melhor para o Avaí. Não vai ser agora que eu estou numa função diferente dentro do campo, mas uma função importantíssima para o clube, que eu vou virar as costas. Né, como eu falei, a partir do momento que eu sou cobrado é porque tem algo a dar. E a gente vai fazer de tudo para fazer um 2020 super bom. Marquinhos, queria saber se o departamento de futebol continua contigo, o Diogo, ou para 2020 pode vir mais alguma cabeça? Olha, a princípio, né, ficou aquela situação, né, do diretor de futebol, né, como ainda eu até falei, eu não estou preparado para isso, não é porque... É porque diretor de futebol é um patamar acima do gerente de futebol. Né? A partir do momento que a gente conversou, era para gerente de futebol. Diretor de futebol já é uma situação que mexe com um lado financeiro, negociação de dinheiro, enfim, não é uma situação que eu estou apto a fazer agora e também nem quero, né? Porque é uma coisa acima do meu patamar. Mas gerente de futebol estou preparado e estou disposto a ajudar. E o presidente falou que vai pensar, está pensando em, de repente, vir um diretor de futebol, não falou nomes, não falou nada, mas também não descartou essa vinda desse profissional que vinha para se juntar conosco ali e poder nos ajudar nesse 2020.